Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui um álbum que eu considero bastante subestimado na história da música popular brasileira, o álbum é de 1974, que é Línguas de Fogo, do Sidney Miller. Esse álbum aqui, uma edição especial que a Som Livre relançou aqui. Então, o Sidney Miller surgiu aí em meados da década de 60, mais ou menos na mesma época que o Chico Buarque, com quem ele era muito comparado ali naquela época. Ele meio que, até o pessoal considerava que ele rivalizava com o Chico Buarque ali em meados da década de 60. E a Nara Leão, em especial, gostava muito do Sidney Miller, Paulinho da Viola também. Ele começou a carreira dele ali mais com canções de samba, ele era mais voltado para o samba. E participou de festivais também, ele chegou a ganhar prêmio de melhor letra num festival. E ele iniciou a carreira discográfica dele em 1967 com um álbum auto-intitulado Sidney Miller, álbum de sambas mais tradicionais. E depois, no ano seguinte, 68, ele veio já com um álbum que causou impacto na época, até pelo título um tanto quanto original, que é Brasil do Guarani ao Guaraná. É um álbum que foi bastante comentado na sua época e infelizmente hoje quase ninguém fala dele. Inclusive é um álbum que não está nem em Spotify, nem em nenhum serviço de streaming aí, por isso que eu sempre bato na tecla. A mídia física é muito importante, senão você fica à mercê do que querem que você escute, não do que você realmente quer escutar. E depois desse álbum de 68, aí, o Brasil do Guarani ao Guaraná, o Sidney Miller não se afastou completamente da música, mas ele deixou a carreira autoral um pouco de lado. Ele produziu alguns artistas, ele também compôs trilhas de cinema, para cinemas, para peças de teatro. Ele só voltou, e esse período aí de 1969 até 1973, que ele ficou sem lançar nada autoral para o mercado, o que me parece quando a gente escuta esse álbum aqui de 74 é que ele escutou muito o que se passou, o que foi feito na música brasileira nesse período de 1969 até 1973. Foi um período extremamente fértil para a história da música brasileira, e resolveu incorporar a sua música. Tudo, mais ou menos tudo isso que se passou nesses anos em que ele não lançou material. Então parece que esse álbum aqui é meio que um sumário do que foi feito no Brasil musicalmente entre 69 e 73, mas com uma identidade pessoal muito forte. O Sidney Miller era um letrista primoroso, um compositor que normalmente ele não assinava parcerias. Esse álbum aqui, todas as canções, as 11 canções são de autoria apenas dele. Então, o Línguas de Fogo que começa com uma canção chamada Cicatrizes, que você escuta é puro Clube da Esquina. Não à toa o álbum foi produzido pelo Toninho Horta. Uma pena aqui que eu lamento é que não há registro dos músicos que participaram, que tocaram nesse álbum. E é até comentado aqui no encarte, não se sabe quem foram os músicos envolvidos aqui nessa empreitada. Então, o álbum abre com Cicatriz, uma música bem ao estilo Clube da Esquina, mas com certeza o Toninho Horta ele deve tocar guitarra, que tem uma guitarra muito ao estilo dele. Já a segunda canção, que é Um Dia Qualquer, já é uma música que tem um jeito mais malemolente, um jeito mais brejeiro, e que me lembra assim um pouco o Marcos Valle, ali da época do Garra ou do Previsão do Tempo, mais ou menos. Tem uma pegada meio Marcos Valle para mim. Depois da faixa título, Línguas de Fogo, é mais outro aceno ali ao Clube da Esquina. Aqui a guitarra bem presente aqui, algo que não era comum nos discos anteriores dele.
Com certeza, para mim, é o Tony Ward que toca nessa música aqui. Também uma faixa bem estilo Clube da Esquina. Depois vem Dos Anjos. Já é uma música que me lembra razoavelmente assim os Novos Baianos, na época do Acabou o Chorário. Música neotropicalista. Lembrando que ele não aderiu ao tropicalismo na época em que ele existiu, né? Ele era ativo, mas ele ficou meio à margem ali. Mas aqui parece que ele quer pagar um tributo ali ao tropicalismo, mas com uma música que está mais pro estilo dos Novos Baianos. Depois vem Alô, uma faixa que estaria perfeitamente à vontade ali no álbum do Tênis do Lô Borges. Essa é uma música de menos de 2 minutos também. Várias músicas do Lô Borges desse álbum também tem menos de 2 minutos. Então é uma faixa que estaria perfeitamente encaixada ali no álbum do Tênis. Depois Pala Palavra, essa aqui é uma das minhas preferidas do álbum. É uma música desafiante. Parece que é o mais perto que chegou para mim de se misturar samba com hard rock. E soa muito natural, não soa nada forçado, não soa nada estrambólico, não. A faixa flui com uma naturalidade impressionante, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Depois no Quarto das Moças volta um pouco aquele estilo Marcos Valle, mas essa faixa aqui tem uma letra com lirismo impressionante, também uma faixa muito gostosa de se ouvir. Também paga um tributo aí ao Marcos Valle para mim. Depois Som Brasileiro é uma homenagem evidente ao Jorge Ben. Hoje em dia é Jorge Benjor, mas para mim ele sempre vai ser o Jorge Ben. Aqui, totalmente Jorge Ben aqui essa música. Principalmente ali do disco de 69, mais ou menos, ou do Negro é Lindo, ali são referência aqui para essa música com certeza. Depois Espera. Também é uma música mais pro samba rock aqui. E essa música aqui eu tenho certeza que o pessoal do Los Hermanos daria um braço para fazer também. É uma faixa que lembra também vagamente para mim o Rony Von, ali da misteriosa luta do Império de Para Sempre do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais. Mas é uma música, um samba rock bem feito. E para mim é que os Los Hermanos sempre gostariam de fazer, não fossem eles tão pretensiosos. Sim, eu sou do time que não gosta dos Los Hermanos. Depois vem Alento, uma faixa também curta, também, e que me lembra muito Acalanto do Chico Buarque, que fecha o álbum Construção. É uma faixa melancólica, uma faixa muito meio triste, com andamento triste também, assim como é Acalanto também. E com uma letra aqui que cada verso é uma navalhada na alma. E só por curiosidade, no álbum Construção mesmo do Chico Buarque tem uma faixa chamada Desalento. E aqui é Alento. E o álbum fecha com uma surpresa aqui, com a faixa Dois Toques. Aqui é puro rock, hard rock. Aqui para mim presta homenagem a bandas como o Terço e a Bolha que estavam ativas naquela época. Também tem bem essa pegada do Terço, da Bolha, algo que o Sidney Miller nunca havia feito antes. Infelizmente esse foi o último álbum do Sidney Miller. Ele meio que se afastou ali do ramo musical, ele começou a trabalhar na Funarte, lá no Rio de Janeiro, e ele era carioca. E infelizmente ele morreu cedo demais. Ele morreu em 1980, com 35 anos apenas, vítima de um infarto. E a sala onde ele trabalhava, lá na Funarte, hoje leva o nome dele em homenagem, sabe? Sala Sidney Miller. Porém, infelizmente, o Sidney Miller hoje em dia é pouquíssimo comentado e ouvido. E os 3 álbuns dele eu acredito que são dignos de se ouvir, mas esse aqui para mim é disparado o melhor de todos. Da curta carreira dele, de apenas 3 álbuns. E é um álbum que merece ser revisitado, merece ser ouvido com a máxima atenção. E também deveria ser mais lembrado hoje o nome de Sidney Miller dentro da música brasileira. Ele merece. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira.
Até lá!